Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma quarta-feira com o nosso Ser Podcast. E hoje, com ele, Eric Mantovani, futuro vereador de Atibaia. Uau. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado, É Su. muito estranho chamar ele de Eric. É, né? Muito obrigado, Suelen. Tio Eric. Mas- Bem-vindo ao nosso Ser Podcast. Vamos falar aí um pouquinho dessa novidade. Legal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo prestígio, pela confiança e espero poder contribuir para agregar dentro do seu projeto e poder demonstrar aí a maneira que a gente vem trabalhando para poder divulgar nosso trabalho. Com certeza. Quem é o Eric Mantovani? Bom, resumidamente, né, você nos bastidores aí me comentou que é a pergunta que as pessoas declaram a maior dificuldade, né? Sim. Mas é algo que eu tenho pensado com certa frequência com essa questão de ser candidato a vereador, que é a referência que as pessoas querem ter, Sim. né? Quem é essa pessoa? Como eu não sou uma pessoa pública, não sou político, não venho de família com essas Com referências, carreira, né? vem à tona essa questão, né? As pessoas querem saber quem é, porque até então as pessoas te enxergam ali, né? Como no meio profissional, no meio da família, né? Mas quando você se propõe a abraçar essa causa política, você tem que abranger mais o leque de poder se apresentar. Então eu me apresento, o Eric Mantovani é um homem de 38 anos, né? Eu sou casado, sou pai de 2 meninas, a Carol, a Gabi, né? Sou o Dindo da Ana Júlia. Dindo da Ana Júlia. O Dindo da Ana Júlia. Sou amigo, sou irmão, sou filho, Sim. né? Sou policial militar há 20 anos. Tenho uma experiência em diversas áreas dentro da corporação. Legal. E eu, resumidamente, me declaro uma pessoa não amadurecida por completo, porque eu entendo que a gente amadurece a cada período que a gente passa na vida. Mas uma pessoa com vivências já. Sim. Já sou pai, já casei, já construí uma casa, já passei por dificuldades. E é dessa forma que eu me apresento. Que Essa legal. pessoa sou eu. Bacana. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre carreira política, né? E Perfeito. como surgiu essa vontade, essa oportunidade, né? E essa novidade de se candidatar a vereador de Atibaia. Certo. Como você descobriu a vontade de iniciar a carreira política? Quando que deu esse start? Então, eu, como policial militar, a carreira pública, né, de trabalhar em prol da sociedade, ela já te abre um leque gigantesco. E nesses 20 anos que a gente atua na corporação, a gente já teve diversas experiências. Tá. Né? Já tive experiências de rua, experiências administrativas, burocráticas, né, em funções diversas, gestão de contratos, aquisição de produtos, enfim. E isso trouxe para mim uma bagagem em diversas maneiras de pensar, diferente do que a maioria das pessoas pensa. Tá. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma crítica em cima das coisas diferente do ponto de vista das pessoas, exatamente pela vivência que a gente teve. Tá. E essa vontade veio do momento que nós vivemos no nosso país, né? Pensando no contexto político que nós vivemos há já alguns anos, e eu tenho me incomodado bastante com a nossa realidade. Não quero pôr na mesa aqui a discussão de esquerda ou Ou direita. direito, sim. Não é o Não é o caso. objetivo. Não é o meu objetivo, mas eu penso que a gente não vai conseguir mudar nada se a gente simplesmente ficar criticando ou apontando o que é certo ou errado, o que é bom ou é ruim. Eu entendo que se nós temos uma convicção do que é melhor para que a gente possa ter uma prosperidade, eu entendo que a gente tem o direito de exercer e a responsabilidade de ir atrás de exercer essa cidadania. Sim. Então é dessa forma que eu me deparei com esse desejo, essa vontade que veio aflorando no meu coração. Eu confesso que tive
alguns momentos de revelação, né? Eu sou cristão Sim. e tive vários incômodos, né? Compartilhei isso com a minha esposa, levei isso em diversas orações aí. Não acontece de uma hora para outra, as Sim. coisas foram acontecendo, Sim. eu fui sendo abençoado e coloquei todos os momentos na mão de Deus. E que se fosse para ser, para que acontecesse. Sim. Que se fosse da vontade dele que eu tivesse essa oportunidade e eu pudesse ser usado como ferramenta, que assim fosse. Sim. E é isso que vem acontecendo, né? No decorrer de toda essa trajetória eu descobri que não é tão simples, mas tudo aconteceu com uma maior naturalidade. Sim. Né? Então, aí a gente vê que realmente você entregou, Exato. né? E os Exato. planos dele estão Exato. se concretizando, Exatamente. né? E, assim, as dificuldades que apareceram, eu não esmoreci, eu me mantive firme e fui contornando os problemas. Sim. E isso é uma prova de toda a preparação para que você possa alcançar os objetivos, porque a função como político, ela também não é fácil. Não. Você tem que saber argumentar, você tem que ir atrás, você tem que buscar, tem que saber conversar com pessoas, Sim. tem que projetar qual que é a melhor estratégia, porque politicamente falando não existe o lado A, o lado B, né? O lado esquerdo, o ou lado não deveria direito, existir, né? Não, eu entendo de verdade, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Sim. Mas a gente tem que colocar em pauta qual é a necessidade real, né? Sim. A gente passou por algumas dificuldades recentemente e eu virei para a Juliana e falei, ó, isso daqui já é um teste de como funciona, porque no calor do problema os caras já começaram a ligar para o vereador fulano, secretário não sei da onde, não sei o quê, e aí eu falei, ó, como é que funciona as coisas, Sim. tá vendo? Então, já é um teste e eu entendo que cada detalhe que acontece é o nosso divino mostrando, ó, O caminho. é isso aqui, ó. Você tá vendo como é que funciona? Eu tô te preparando. Sim. E se você não for resiliente e forte o suficiente, você não vai prosperar, você não vai crescer naquele propósito. Com certeza. O que você almeja na área política? Nessa área, agora como vereador? O que você almeja? Eu recebi no Instagram essa semana, eu abri lá a caixinha de perguntas lá, né? Minha assessora, né? Minha esposa. E eu recebi diversas perguntas e uma das perguntas era voltada para esse tema. E aí eu compartilhei que a palavra que vinha na minha mente como resposta para essa questão era propósito, né? E porque quando a gente se depara com o desafio, ou você está disposto a se doar, a realmente aplicar tudo que você tem de bagagem como pessoa, como ser humano, ou você não vai conseguir executar um bom trabalho. Sim. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Então, eu entendo que a palavra que resume o que eu... O que te fez, né? É propósito. É o propósito, com certeza é propósito. E você almeja nessa área, então, através do seu propósito... Aplicar tudo que eu me transformei até o dia de hoje. A pessoa que eu sou hoje é reflexo da minha educação dos meus pais, é reflexo do ambiente de amigos, é reflexo das vivências que eu tive, das oportunidades que eu tive de viajar para fora do país, de viver outras experiências, outras culturas, Sim. né? Das tomadas de decisões que eu tive dentro do meu casamento com a minha esposa, Sim. né? Da educação que eu dou para as minhas filhas, de tudo que a gente vive no dia a dia, Sim. né? Dos elos aí da minha candidatura é a questão da família, né? Sim. Que eu acredito, né? E isso é bíblico, Sim. de que a família é a base de tudo. Com certeza. Né? Então, é o meu propósito, é trazer à tona e buscar amenizar as dores que as famílias se encontram no dia a dia, na rotina do dia a dia. Facilitar de alguma forma, isso. né? E é isso, a função do vereador, que é o cargo ao qual eu estou me candidatando, é isso. É você ouvir, planejar e agir. E agir. Porque
se você não ouvir, você vai ficar preso às suas ideias. E as Sim. suas ideias nem sempre é a necessidade real das pessoas, né? Então, eu tenho aprendido bastante no dia a dia, ouvir as pessoas para que eu possa me munir de ideias, de quais são as verdadeiras dores, né? De quais são as verdadeiras dificuldades, porque nem sempre a rotina que a pessoa tem é a minha rotina. Exatamente. Né? Então, por exemplo, as pessoas que dependem do transporte público, as pessoas que dependem efetivamente da saúde pública, né? Da escola pública. Uhum. Então, assim, essas não são as minhas dores. Essas são as dores das pessoas que têm mais necessidade na sociedade. Sim. Né? E de que forma que a gente pode ajudar? Né? A gente não pode simplesmente, eu vou viver minha vida, eu tenho condições de pagar meu convênio, eu tenho condições de pagar minha escola, eu tenho condições de pagar... Né? Ter um carro. Exatamente. E eu simplesmente viver minha vida e ignorar, né, essa descompromisso que existe no nosso país, né? Sim. Então, assim, eu penso que a sementinha que eu estou plantando ali dentro do meu município é uma sementinha que a gente percebe que está se aflorando em vários outros municípios. E eu acredito muito que se a gente fizer um arrozinho com feijão bem feito, bem temperadinho, com carinho, com amor, a gente consegue... Faz funcionar, né? Fazer a diferença. Eu acredito também. Como surgiu a oportunidade de definir o partido ao qual você se filiou? Então, a questão de partido... Porque assim, desculpa te cortar, mas você tomou uma decisão, né? Como que foi? Eu quero ser vereador? Foi um convite? Conta pra gente um pouquinho como surgiu. Eric, você topa ser candidato a vereador de Atibaia? Sim. Foi já um convite direto do partido? Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Certo. Então, no nosso país, obrigatoriamente a gente tem que estar filiado a um partido. Sim. Né? Existe todo um regramento, né, de regras, de hierarquia, de contagem de números, de quantidade de votos, de o quanto aquele partido ele tem de impacto social, sabe? Tá. Para poder angariar votos. Tá. Então, por exemplo, lá no nosso município são 11 cadeiras de vereadores, sempre número ímpar, né? Tá. Então, eventualmente, se depois de 11 cadeiras, se conseguir aumentar, vai para 13, 15, 17 e assim por diante. De acordo com o tamanho, com a quantidade de habitantes, é o quanto existe a necessidade do crescimento de pessoas representando a sociedade. Legal. E os partidos, que são os partidos diversos que existem no nosso país, eles têm a referência desde lá da hierarquia federal, estadual e municipal. Tá. Então, assim, eu busquei partidos os quais eu me identificava com a filosofia, com a questão da questão de ser de esquerda ou de direita. Apesar da gente falar, não quero colocar em discussão, a gente tem que realmente avaliar o que te agrada ou não. Porque não adianta nada você querer sair por um partido qual as ideias e as filosofias do que estão não vão bater com a minha. Seus valores, né? Exatamente. E, infelizmente, isso daí é ponto de vista de pessoas. E isso tem que ser respeitado. Sim. Ok, perfeito. Então, como eu nunca tive essa vivência dentro da política, eu não sabia como funcionava. Tá. E aí comecei a pesquisar, ir atrás e, enfim, começou a aflorar essa ideia no meu coração. E aí as coisas começaram a acontecer. Surgiram oportunidades, as quais eu cheguei a avaliar, cheguei a participar de algumas reuniões e tudo mais. Só que em dado momento tinha alguma obstrução, tinha algum tipo de coisa que me bloqueava. E aí eu entendi aquilo como uma mensagem, um toque. Que não era... Que não era para ser, porque a partir do momento que aquilo te traz alguma angústia, algum tipo de coisa, algum desconforto, e eu tenho muito isso, eu já colocava como não é para ser. Uhum. E dentro do prazo legal, para você poder... eu não posso ser filiado ao partido, né? Por ser policial militar, eu não posso estar filiado.
Então existe uma regra diferente de quem é civil. Eu estava já em cima da hora e aí surgiu a oportunidade de conversar com a presidente do partido, que é a Cássia. A Cássia é a presidente do partido Agir, lá de Atibaia. É um partido que levanta a bandeira das causas da família, das causas do autista, né, das famílias atípicas. E é uma causa muito bacana, é uma causa ao qual eu não vivo efetivamente, apesar de em algum momento eu e a Juliana já buscar ajuda, orientação, por em algum momento achar que elas possam, as nossas meninas possam ter algum tipo de transtorno, alguma coisa, mas buscamos ajuda e tudo mais para descobrir. Então, assim, isso é uma coisa que sempre esteve na nossa mente, né? E se elas tiver algum tipo de transtorno e necessitar de algum apoio, de alguma orientação profissional? Como que a gente vai fazer? Como que vai ser? Então, foi algo que veio já à tona na nossa cabeça. E quando eu fui impactado por esse partido, eu fiquei um tanto, mais em alerta. Esse partido é um partido com o qual eu me identifico. E foi algo diferente do que os outros. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a Cássia, fui indicado para a Cássia, aí conversei com a Cássia, que é a presidente do partido, fui conversar com ela. E como eu já estava muito em cima da hora, ela falou, olha, eu tenho mais uma vaga. E se você quiser, eu te deixo já com essa vaga para a gente poder fechar nosso time. E foi assim que aconteceu. Eu fui encontrar com ela, inclusive ela estava em atendimento com o filho dela numa clínica, que ela tem um filho autista e ela é uma representante muito forte lá na região da questão autista. E aí foi dessa forma que aconteceu. Então basicamente, primeiro foi você que foi atrás, então, dos partidos, né? Na verdade, pesquisando, na verdade, estudando sobre, até exatamente. chegar no partido Agir. Exatamente. Eu cheguei a passar pelo partido do Solidariedade, do Republicanos, participei de uma reunião, de outro, porque eu queria entender como que funcionava. Sim. Como que funciona a estrutura, né? Como que funciona a hierarquia, como que funciona o quanto o partido interfere na sua tomada de decisão. Né? Porque a partir do momento que você está ali dentro de um partido, você é obrigado, você está ali amarrado. Você tem voz. Exatamente. Ou eu posso efetivamente escutar as pessoas e representá-las. Né? E eu percebi que em partidos mais fortes, eles acabam tendo um poder de decisão maior, entendeu? E assim, de fato, conversando com pessoas mais experientes, eles me orientaram o seguinte, falaram, olha, você é uma pessoa que tem potencial, que você tem chances de conseguir ganhar como candidato a vereador, só que se você sair por um partido que já tenha nome, que já tenha outros vereadores que vão se recandidatar a vereador, pode ser que você não tenha chance. Porque você vai competir com pessoas que já estão fortes. E o partido do Agir lá em Atibaia, na cidade de Atibaia, é um partido é um partido novo. Todos os meus companheiros de partido, que somos em 12 candidatos a vereador do partido do Agir, todo mundo é marinheiro de primeira viagem. Que legal. Então tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo trocando figurinha, trocando experiência. Essa semana mesmo eu sugeri lá no nosso grupo que a gente se reunisse 1 ou 2 vezes na semana para compartilhar as experiências, porque todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem vergonha de abordar as pessoas na rua, quem você não conhece. Todo mundo tem vergonha, às vezes, de se falar, se autodeclarar. É algo simples, mas como que é? Como que faz? Como começa, Exato. né? Então, se você, de repente, começar a convidar esse seu companheiro, que eu entendo que, neste momento, não temos que enxergar ninguém como rival, a gente, muito pelo contrário, a gente tem que unir forças, porque se a gente não unir força, eu não vou conseguir fazer 7.000 votos, 8.000 votos lá no município. Né? Eu comecei a fazer meu trabalho agora. Então, assim, para você conseguir fazer uma cadeira, você tem que ter, no mínimo, a média percentual lá de moradores, é no mínimo 7.000 votos. Então, isso daí acaba somando a quantidade de votos de todos os candidatos.
e quem for o candidato mais votado daquele partido é quem assume a cadeira. Entendi. Então, por exemplo, se o partido fez 7 mil votos, ele faz uma cadeira. Se ele fez 14 mil votos na segunda rodada, se tiver oportunidade, ele consegue fazer 2 cadeiras. Entendi. E assim por diante. Entendi. E é assim que funciona. Legal. É muito burocrático? Você precisou estudar algo sobre política? O que você está achando dessa carreira política? Su, eu confesso que é bem burocrático, é bastante burocrático, tem bastante detalhe, sabe? Desde coisas mais simples do primeiro momento, de regramentos, mas são burocracias necessárias, eu entendo que são burocracias necessárias para que a gente possa manter a transparência, sabe? E para fazer funcionar, de todo o processo, né? Que mesmo a gente sabendo que existe toda essa burocracia na intenção de existir transparência e a coisa funcionar do jeito que tem que se funcionar, existe muita falcatrua, né? Muito nó em pingo d'água. Sim. Né? Eu percebo que o nosso partido lá tem batido muito na tecla dos cuidados que nós temos que tomar com a parte da prestação contábil durante todo o processo eleitoral, que é muito delicado. A contabilidade política, né? Exatamente. É diferente também. E a contabilidade como um todo, tanto no mundo civil como no mundo da política e no mundo... Qualquer coisa, ela é delicada. Sim. E então existe uma preocupação muito grande nesse sentido. E a gente tem aprendido, é necessário abrir um CNPJ, né, no nome da pessoa física, você abrir um CNPJ. Sim. Você tem que prestar contas de todos os detalhes da sua campanha, Sim. a maneira como você faz a postagem dos arquivos digitais nas redes sociais. Então, existem horários específicos para que você possa abordar as pessoas na rua. Né? Então, assim, tudo que a gente vê, né, que a gente cresceu vendo aí, tem muito detalhe que é errado, que não pode. Né? E você vê, se eu não tivesse vivenciando esse momento, né, estando dentro dessa né, saindo na chuva para se molhar, eu não estaria aprendendo, não estaria tendo essa oportunidade de trocar essa experiência com você agora, por exemplo. Com certeza. Então, eu estou achando um tanto burocrático, estou achando um tanto o detalhe da questão de estudar também, bastante coisa, tem que estudar, tem que buscar como é que funciona os processos, como é que é a função de um, do outro, que nem eu fiquei sabendo que depois que você é candidato e você ganha eventualmente, existe lá o regramento dentro da Câmara do município, lá para que tenha a hierarquia lá dentro, né? Quem é o presidente, quem não sei o que, são os responsáveis por cada pasta, né? Que é onde você vai cuidar das pautas específicas do município. Então são muitas burocracias. E eu entendo o seguinte, que o que eu estudei até aqui é para me munir de coisas porque eu estou no momento, certeza. mas eu vou ter que continuar estudando. Sempre, né? Diariamente, para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa ter argumentos, de buscar pessoas, quem são as pessoas certas, as pessoas ideais para que possam solucionar os problemas, né? Sim, sim. E poder ter mais clareza, porque eu entendo que muitas vezes a pessoa que acaba chegando lá no cargo, ele acaba ganhando muitas vezes pela simples popularidade que ele tem. Sim. E isso é legal. Só que a popularidade não soluciona os problemas. Não traz... Exato. Não adianta nada essa pessoa ser popular e essa pessoa não ter argumentos. Essa pessoa não saber resolver problemas. Essa pessoa achar que só porque ele está com o poder ali da caneta na mão, e enfim, e porque ele tem influência, que ele consegue fazer acontecer. Eu entendo que existe a maneira certa de fazer as coisas. Sim. Entendeu? E você simplesmente achar que, eu vou fazer porque eu mando, porque eu tenho poder. É por isso que nós estamos na realidade que a gente está no nosso país. Sim, infelizmente. Infelizmente. Agora falando pro pessoal de Atibaia. Eita, pros meus clientes. Vou até beber um golinho de água. Bebe. Pros meus queridos clientes de Atibaia, né? Você tem muitos clientes de Atibaia? Tenho alguns. Que legal. Você vai me indicar?
Com certeza. Você vai indicar lá o seu candidato Com certeza. Indicamos, né? Eu e minha família indicamos o tio Eric pra gente. Eric Mantovani. O Eric Mantovani como vereador, porque é uma pessoa família, de ética, com valores, que, né, a gente sabe do que tá falando. Obrigado. Mas a minha pergunta é, como futuro vereador de Atibaia, que a gente espera de verdade que isso aconteça, Sim. O que você quer fazer pela cidade? Você já consegue identificar alguma coisa alguma necessidade ali? Sim. Como é que é isso? Você já pontuou? Então, o que ocorre? Nesse processo de campanha eleitoral, eu percebo que existe uma cobrança muito, muito grande assim, na questão, quais são os seus projetos? O que você tem de ideias? O que você sugere disso, daquilo, outro? Uhum. E isso eu entendo que faz parte desse momento de campanha, sabe? Porque a função efetiva do vereador é de legislar. Tá. Né? Então, muitas vezes, ele tem que se munir dos diversos assuntos que existem, de todas as pastas que existem. Sim. Então, segurança, saúde, educação, né? Transporte, vias, saneamento básico, creche, tudo que você tem possa bastante imaginar. Coisa. Muitos assuntos. E é impossível um ser humano dominar todos os assuntos. Com certeza. É impossível. Eu sei falar de todas as pautas, sei citar todas as pautas, mas a minha vivência pessoal existem algumas específicas. Sim. A que eu mais me pego são as necessidades das causas da família. Quais são as necessidades da família? E eu acho legal isso porque isso abrange muitas coisas. A necessidade da família engloba saúde, engloba educação, engloba segurança pública, engloba transporte público, engloba lazer, engloba educação sociocultural, Sim. Engloba tudo. Sim. Então, assim, a família é o elo e a base de tudo. Então, eu estou me pegando a isso porque é um assunto que eu domino, é um assunto que eu gosto de falar. Sim. Eu amo a minha família de paixão, né? Eu prezo muito pela família. Eu também. Né? Nós. E eu entendo que muita gente se identifica com isso. Sim. Então, eu enxergo muitas necessidades. É uma cidade que está em crescimento, Sim. É uma cidade que está em expansão, Sim. É uma cidade que tem um potencial gigantesco. Sim. Em todos os sentidos, para explorar a questão de turismo, para explorar a questão de empreendedorismo. Com certeza. Né? Só que para tudo isso precisa ter uma base, né? E eu percebo o seguinte, nesses 10 anos que a gente vive na cidade que a gente escolheu, 10 anos. Fazem 10 anos. 10 anos. Eu percebo que a cidade ela vem crescendo com um certo descontrole, né? Em várias questões. Então, por exemplo, a gente soube que foram aprovados 80 projetos de construção de prédios. Né? E isso é uma coisa que incomoda muito as pessoas da cidade, né? Porque eu, que venho de São Paulo, a gente está um tanto acostumado com isso. Sim. Só que eu tenho procurado ser sensível a esse sentimento das pessoas que ali são enraizadas, sabe? Sim. As pessoas que da cidade são. Porque esse crescimento não é bem visto, muitas vezes, com bons olhos por quem é nascido ali na cidade. E isso é uma dor. Sim. Isso é uma dor. E isso tem que ser respeitado de alguma forma. Eu acho que a dúvida também em relação a isso é, será que a cidade comporta tantas... Exato. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Então, de qual maneira que o vereador, na função que ele deve exercer, de legislar, o que ele tem que aplicar ali com o poder que é competido a ele, né? Competência dele. É exatamente buscar essa dor, identificar quais são as falhas. Por que eu não aprovaria os projetos de construção de prédios? Exatamente por isso. Sim. A cidade tem condições de comportar em vários sentidos. Saneamento básico, educação, escola para todo mundo vai ter, né? Transporte, via pública, né? Então, assim, se a gente fizer essa meia dúzia de questionamento, a gente já vai ter a resposta negativa. Sim. Então, é importante a gente cuidar de outros aspectos
antes de discutirmos esse. Com Então certeza. eu, no papel de vereador, eu colocaria em pauta essa discussão exatamente para colocar aquele assunto debaixo de todas as outras que são prioridades. Sim, sim. Entendeu? Porque a gente vive um crescimento desenfreado. Isso a gente pode falar em diversos Geral assuntos, também, né? Então, as pessoas não estão acostumadas com isso lá na cidade do interior. Eles querem que seja preservada a questão da natureza, a questão da tranquilidade, a questão de você conseguir atravessar a cidade em 5 minutos. Exatamente. Entendeu? Porque Atibaia é referência por esses pontos, né? Exatamente. Só que atualmente as pessoas têm vivido umas dores diferentes. Então, em horários de pico, a cidade fica caótica. A cidade fica... E não era assim há um tempo atrás, Não né? era. Não era assim. Entendeu? Então, eu entendo que muitas pessoas, na busca de qualidade de vida, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu fui morar lá buscando qualidade de vida para minha Sim. família. Eu não moro ainda em Atibaia. Ainda não, né? Ainda não. Mas a gente tá sempre por lá, né? Então, Perfeito. desde sempre a gente já convive ali na cidade. Sim. Então, a gente conhece um pouco Você sabe do que eu tô falando. pra falar, né? Eventualmente exatamente. você vive essa rotina. Exatamente. Então eu percebo que as pessoas têm essa dor. Então assim, outro dia eu fui levar o carro num amigo nosso lá, funileiro, e aí 5 minutos de bate-papo ali, que agora toda oportunidade é a oportunidade da gente falar do nosso trabalho. Com certeza. Então você vai na padaria, você fala com o pessoal da padaria, você vai no funileiro, você fala com o pessoal do funileiro, você vai no mercado. Ontem eu fui na reunião da escola, falei com os pais, falei com a diretora, e tem que ser assim, tem que ser dessa forma, né? E eu falando com o funileiro, eu falei para ele, você consegue fazer esse serviço para mim em quanto tempo? Ele falou, se eu falar para você que eu só consigo pegar seu carro daqui 2 meses, você ainda vai manter aqui o compromisso de fazer o serviço comigo? Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, a demanda não falta, mas eu não tenho mão de obra, né? Então, qual que é um grande problema que eu vejo, e eu acho que isso deve ser geral? Nós temos pessoas que precisam trabalhar, que querem trabalhar, mas muitas vezes falta a questão de qualificação. Sim. Então não desprezando, mas um trabalho de funilaria, o cara necessita de mão de obra, entendeu? Então, de repente, a gente poder propor e promover oficinas de ensino voltada desde coisas simples, uma funilaria, sabe? Sim. Marcenaria, uma marcenaria, a questão de costura, né? Que a gente trabalha na área do empreendedorismo. Né? Quem não for empreender, vai ter que trabalhar. Nem todo mundo nasceu para o empreender, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Então, assim, a ideia da gente promover melhorias é em busca disso. É de conseguir identificar as necessidades e, de alguma forma, a gente conseguir facilitar, ser um facilitador. Sim. Então, com clareza, você enxergar oportunidades e a gente conseguir buscar isso, né? Então, um outro ponto que é muito legal, e eu não sabia, eu vou citar isso agora, aproveitando o assunto. Existe um projeto que chama Urban 95. Você já visitou lá o parque lá em Jundiaí recentemente, sim, né? Que sim. nós até compartilhamos com você e você foi lá, né? Sim. Aquele parque, ele é um projeto mundial. Tá. Urban 95 é o nome. E a cidade de Atibaia não estava na fila de ser contemplada com a aplicação desse projeto. Desse projeto. É um projeto que a sede fica em Londres. E eu fui atrás de saber mais como que funciona e tudo mais. E eu me cadastrei como representante, como membro da sociedade, no interesse de poder receber as informações, né? E eu descobri como que funcionava e tal, e eu me cadastrei lá. Então, assim, você vê que existem muitas oportunidades, só que você precisa garimpar, você precisa ter interesse disso, você precisa atrás da gostar, informação, né? Você precisa ter o propósito efetivo de querer fazer algo pelo próximo, não Sim. simplesmente estar lá pela questão de status ou questão disso, daquilo outro. Sim. Né? É o propósito de fazer algo pelo próximo. E esse é o meu papel. Então, esse projeto do Urban 95 é um projeto muito bacana, é um projeto que eles traz um mapeamento para o executivo de como que você tem que
montar e estruturar a sua cidade para que atenda às diversas necessidades do crescimento da primeira infância. Que legal. Entendeu? Qual é a visão da criança até os 3 anos que ele atinge lá o Urban 95? Qual é a visão da criança até os seus 95 centímetros de altura? Olha que legal. Entendeu? Então os brinquedos, né? Você visitou o parque, os brinquedos, existe uma proposta de interação mútua dos pais, né? Sim. O pai e a mãe conseguem ali interagir, o adulto que estiver acompanhando a criança, ele consegue interagir com a criança. Sim. E a criança passa pelos obstáculos de escalada, de escorregar, de subir, de descer, de segurar numa corda, Sim. né? Que são habilidades necessárias para que a criança se desenvolva. E se a criança não desenvolve essas habilidades, que parece, né, que são naturais, simples, básicas. se ele não se desenvolve, ele tem outras dificuldades. Entendeu? E isso interfere. Tá tudo interligado. Então, olha que projeto bacana. Isso é algo que está sendo disponibilizado mundialmente, gratuitamente, só que você tem que ter o interesse de ir atrás. Você tem que se doar para aprender, para estudar, entendeu? Para acompanhar, às vezes, ali alguma palestra, algum pronunciamento, né? Para que você esteja antenado e você possa captar aquela ideia e poder trazer à tona para onde você pode impactar. Legal. No meu caso, na cidade de Atibaia, na função de vereador. E se eventualmente não for, eu já tenho esse apontamento para passar para algum colega que lá esteja para nos representar. Com certeza. Agora, qual é o seu maior sonho e qual é o seu propósito? O maior sonho e o meu propósito. Então, o propósito eu acabei antecipando a resposta, né? Mas se quiser complementar, fique à vontade. Olha, o meu maior sonho é conseguir ter a vibração e a dignidade de olhar para nossa nação com amor, sabe? E não ter o desgosto que a gente tem diariamente aí com as diversas situações que a gente tem desgosto até de falar de política, né? Então, assim, o meu maior sonho nesse propósito que eu tô colocando na minha vida hoje, né? Eu não quero priorizar aqui o meu maior sonho na minha vida pessoal, é o meu propósito como ser humano, como pai de família, o que eu quero deixar de legado para as minhas herdeiras, para as pessoas que eu amo, sabe? Sim. Que quando a gente é pai... E mais do que dinheiro, é o ensinamento, né? Exatamente, os valores, exatamente. A ética, o exemplo, né? Então, assim, o meu maior sonho é poder contribuir de alguma forma, porque eu tenho convicção de que eu não vou mudar o mundo. Sim. Só que a sementinha que eu plantar e ela for bem cultivada, ela vai florescer. Então, é isso que eu tenho feito. Que a gente possa mudar as gerações que estão vindo. Exatamente. A forma de pensar, de agir, né? Os anos se passarem e eu olhar assim e ver que, olha, eu contribuí, eu fiz o meu melhor para que a gente pudesse alcançar algo diferente do que eu vivi. Por exemplo, hoje, olhando para todo o meu passado, a gente vê que a gente vem de uma doutrinação e política, infelizmente, que nos deixa na condição a qual nós estamos hoje. Sim. Né? Todo mundo tem muitas dificuldades. Uhum. Todo mundo enxerga muitos desprazeres, né? Tipo, da questão de dificuldade. Então, Sim. hoje em dia, as pessoas trabalham muito para conseguir ter o mínimo de dignidade. Exatamente. E isso é desumano. Eu enxergo e tenho vivência de outros países que existe a possibilidade de viver de forma diferente. Sim. Né? De forma mais consciente, de forma mais amigável. Sim, né? com certeza. Em todos os sentidos, não só politicamente falando, mas que tenha um comércio, que tenha sustentabilidade, que tenha compromisso, né? E que as pessoas possam efetivamente poder viver suas vidas com mais qualidade de vida, né? Porque muitas vezes a gente encontra problemas na saúde pública exatamente pela condição que as pessoas vivem, pela falta de qualidade de vida. Sim. Né? Então, se a gente passar a estimular qualidade de vida para as pessoas, eu tenho certeza de que os resultados vão ser diferentes. Nós somos prova disso. Sim, né? com certeza. Se a gente busca qualidade de vida, outras coisas vão sendo modificadas.
E é isso que eu quero promover. O que eu consigo promover para o meio das pessoas mais próximas, de amigos, famílias e para minhas filhas, eu quero ter condições de poder aplicar isso para as pessoas, num todo. Que legal, que legal. Esse é meu propósito, esse é meu maior sonho. Que legal. Ó, estivemos aqui com o futuro vereador de Atibaia. Então, você que é de Atibaia, já tem um número para passar pro pessoal? Tenho. Meu nome é Eric Mantovani. As minhas redes sociais tá como ericmantovani.oficial. Tá. O meu número é 36190. Sou candidato a vereador por Atibaia no partido Agir. Mostra a camiseta do partido. Essa camiseta é uma camiseta que é da coligação de Quem Ama Cuida, né? É o compromisso firmado aí pela coligação dos partidos, né? O Saulo é o nosso candidato a prefeito, Tá. na nossa cidade. O número dele é 55 e o nosso vice é o Pugliese, né? São pessoas de bastante influência lá na cidade, são pessoas que já têm uma reputação bastante grande com as pessoas da cidade, já tem uma história lá na cidade, diferente da minha pessoa, que tô ali garimpando, Tá né? começando. Tô começando, mas a gente vai ser abençoado e nós vamos conquistar o nosso legado. E então é isso. Meu nome é Eric Mantovani, sou candidato a vereador, meu partido é o Agir, meu número é 36190. Eu me coloco à disposição para a gente poder conversar, a gente poder se conhecer, me munir de ideias, de dificuldades que você enxerga aí no seu bairro, né, no seu comércio, dentro da sua rotina com a sua família, para que a gente de alguma forma possa direcionar isso e possa cobrar isso do Estado como ferramenta para que a gente possa aplicar e melhorar a vida das pessoas. Esse é meu propósito maior e conto com você. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Su. Obrigada pela sua Obrigado presença. pela oportunidade. Imagina. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tá bom? Tá de parabéns. Eu tenho te acompanhado aí. Tenho muito orgulho. Que legal. Obrigada. Parabéns. Fico honrada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.